Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro, discutindo aqui uma questão importante e relevante, né? Temos aí uma seara, né? Uma questão muito relevante hoje no mundo e principalmente no Brasil, que é a questão da gasolina, do diesel e o preço do petróleo sendo uma questão relevante para todas as economias, principalmente as economias democráticas. A gente sabe que toda vez que a economia vai bem, a responsabilidade e a melhora é culpa nossa. Quando a economia vai mal e a gente sente isso, a culpa é do governo. Então a gente acaba sempre tendo essa tendência de delegar problemas para outros, né, e soluções para a gente. E a gente sabe também que isso aí não importa qual seja o país, o preço do petróleo subindo vai afetar todos os presidentes na gestão atual. E não à toa a popularidade do Lula começa a despencar por conta do preço do diesel, que ainda não tem o mesmo efeito do que outras economias graças à Petrobras. Se a gente tivesse uma política privatizada, aí sim, meus amigos, esqueça, porque o preço do petróleo subiu quase 40% no cenário internacional, e se a gente não é superavitário em gasolina, muito menos em diesel, então o preço do diesel se acelerou, mas se aceleraria ainda mais, a gente teria problemas gravíssimos na nossa capacidade produtiva de escoar a produção, dado que a gente lá em 1950 apostou no modal rodoviário vis-à-vis do modal ferroviário, por conta aí do grande aclamado, mas que na minha visão foi uma gestão completamente entreguista e equivocada de Juscelino Kubitschek, que construiu não só Brasília, mas como também deu a todas as montadoras como Ford, Volkswagen e a Mercedes-Benz praticamente o monopólio de um país que precisaria de caminhões para se locomover e se subsistir. Ou seja, a subsistência do Brasil depende do diesel, e não à toa o diesel, quando tivemos o choque do petróleo, a economia começou a naufragar, e não à toa em 1980 essa farsa, né, de crescimento via endividamento foi descortinada, e desde então a gente não consegue saber para onde vai por conta da nossa infraestrutura completamente defasada e não adaptada às necessidades do país. Então a gente tem problema não só no diesel, mas também na questão dos fertilizantes, dado que a gente também não é autônomo na questão dos fertilizantes, também por uma aposta do governo anterior, o governo Bolsonaro, que resolveu basicamente vender as participações, para quem não sabe, da Petrobras, a nossa grande estatal, em setores estratégicos como refino, distribuição e também a questão dos fertilizantes, que depende da produção do gás natural liquefeito, que faz com que seja um insumo muito relevante, né, na produção dessa commodity ou desses insumos básicos para a nossa agricultura, talvez a maior agricultura do mundo. Ou seja, a gente resolveu ficar cada vez mais fragilizado perante um mundo cada vez mais caótico, por conta de decisões que pensavam trimestre a trimestre e não no longo prazo, como todo um Estado deve fazer. E a conta chegou. E aí muita gente agora querendo apostar então num Bolsonaro 2.0, ou seja, pensando aqui numa questão que Jair Bolsonaro ou o filho dele seriam a solução para o Brasil. O que eu acredito que muita gente que não tem uma memória curta já sabe, né, que infelizmente a coisa não funcionou. O pensamento pró-mercado, o pensamento contra a população mais pobre, o pensamento contra o trabalhismo, o pensamento contra a indústria, o pensamento contra o dirigismo estatal para alavancar países que ainda não estão na fase de desenvolvimento pleno, né? Ou seja, uma coisa é quando você já está desenvolvido e você fala para os outros, a gente não precisa organizar e vocês também não. Mas você está lá em cima, né? Outra coisa é o cara que está lá embaixo, que precisa de uma auto-organização, precisa de uma reestruturação. Você fala que o Estado para ele é irrelevante, e essa é a galera abraça isso. Não à toa tivemos o pior desempenho na pandemia, tivemos o pior desempenho na economia do Cone Sul, tivemos o pior aumento de desemprego, tivemos a pior inflação do Cone Sul, e muita gente batendo palma para um governo completamente atabalhoado e equivocado, que gerou esses resultados que acabei de elencar. E não à toa foi o primeiro presidente não reeleito da história, e agora o pessoal querendo discutir como se Flávio não fizesse parte desse mesmo processo, só que ele é parte desse processo, mas ficando quieto. E no meio de um processo aí ou no meio de uma crise de petróleo, obviamente a oposição se fortalece ainda mais, mas fica esse alerta aí que a gente precisa pensar muito bem na hora de entregarmos o futuro da nação e dos nossos filhos.
Forte abraço, fiquemos com a vinhetinha. Bora, galera! Bora! Bora, pessoal! Defendi meu pai inocente. A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de Sarri, um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, óculos de rosa. We had a very good talk. I like him. Quando ele falasse a atenção que você iludiu nós. A agenda foi muito intensa. Quando sobrava 1 hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Tá, olha aqui. Feijão aumentou. Quando eu coloco esse óculos, eu me transformo no velho Pitt. Eu falei, agradecer o Nilton e o Pedro Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, excluindo corporações e instituições.